Bom dia, professor. Eu vou apresentar o trabalho aqui agora sobre o controle difuso e a ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Então vamos lá. O que é o controle difuso? O controle difuso é uma ação proposta quando há um conflito entre a aplicação de uma lei, em um caso concreto, e a Constituição, devendo prevalecer a Constituição por ser hierarquicamente superior. Existe o controle difuso concentrado, que essa ação é somente proposta em órgão de cúpula, como STJ, STF, por exemplo, mas em geral o controle difuso ele pode ser repressivo ou posterior e também é chamado de controle pela via de exceção ou defesa, ou controle aberto, sendo realizado por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário, observando as regras de competência. Então, a ação pode ser proposta também perante juiz de direito, juiz singular, por exemplo. No tribunal competente, distribuído o processo para uma turma, câmara ou sessão arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão referida a órgão fracionário ao qual competir ao conhecimento do processo, que poderá proferir duas decisões. Então, recebendo a ação, o tribunal, a Câmara ou o órgão competente pode agir de duas formas. Primeira, ele vai rejeitar a arguição, e aí o julgamento prosseguirá normalmente, ou ele pode acolher essa arguição de inconstitucionalidade da norma, e a questão então será submetida ao plenário do tribunal, ou ao egrégio, ou ao órgão especial, onde houver. Para essa última situação, o artigo 97 da Constituição estabelece que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Temos aqui a cláusula chamada de reserva de plenário. Ou seja, para poder considerar uma norma inconstitucional, tem que ser decidido entre mais de um juiz, por exemplo, para ter uma revisão mais eficiente sobre aquele ponto. E após o julgamento da questão incidental de inconstitucionalidade pelo pleno ou órgão especial do tribunal, eu digo pleno ou órgão especial porque às vezes o pleno é tão grande que fica um pouco inviável reunir todos os membros para poder julgar aquele caso. Então tem locais que tem um órgão especial para análise dessas questões, justamente para dar uma celeridade maior no rito. Então encaminhe para o pleno ou órgão especial, o órgão fracionário vinculado à decisão, o órgão fracionário vinculado à decisão, seja em sentido que for, julgará a questão principal do mérito. Então, depois que vai para o pleno, volta para o órgão fracionário para julgar a questão do mérito. Observe-se, portanto, a lavratura de 3 acórdãos, qual seja a do órgão fracionário no sentido de acolher ou não o incidente, quando chega a demanda. Depois, acolhendo, vai para o órgão especial ou plenário declarando a constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo. E, finalmente, volta e é julgada a questão incidental no órgão fracionário, vinculado à decisão, julgando a questão principal e lavrando o terceiro acórdão. O momento para eventual interposição de recurso extraordinário será após o julgamento do órgão fracionário, que decide a questão principal no terceiro acórdão. Conforme súmula vinculante 10 do STF, viola a cláusula de reserva do plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Isso significa o quê? Que o órgão afasta a aplicação da lei, que está em dissonância com a Constituição, ele tem o dever também de declarar sua inconstitucionalidade. Por isso que não basta ele não declarar a inconstitucionalidade e receber e afastar a aplicação daquela lei no caso concreto. Veja bem, se a lei é afastada, a justificação para que isso aconteça é que ela seja considerada inconstitucional. Então é um ato vinculado ao outro. Tem uns tópicos interessantes que agora que eu pontuei sobre alguns questionamentos. Vamos lá. A cláusula de reserva de plenário aplica-se às turmas do STF no julgamento de recurso extraordinário.
Tendo como premissa que o julgamento de recurso extraordinário é de competência da turma do no STF, o encaminhamento do recurso ao plenário, conforme regimento interno do tribunal, a cláusula de reserva não aplica às turmas do STF, justamente pela função típica do poder desse órgão de cúpula, né, do STF, no caso. A cláusula de reserva do plenário aplica-se às turmas recursais do juizado especial? Não. Isso porque, embora seja um órgão recursal, as turmas de juizados especiais não são consideradas tribunais. A cláusula de reserva de plenário aplica-se à decisão do juízo monocrático de primeira instância? Não. Como visto, a regra do 97 é estabelecida para tribunal. Os órgãos administrativos autônomos, CNJ, CNMP e TCU, com a função constitucional de controlar a validade de atos administrativos, devem observar o artigo 97? Sim. Na função constitucional de controlar a validade dos atos administrativos, eles podem e devem observar essa regra do artigo, a cláusula de reserva do artigo 97. Quais são os efeitos da decisão do controle difuso? Em regra, os efeitos de qualquer sentença valem somente para as partes que litigam em juízo, não extrapolando os limites estabelecidos na lide. Produz efeito ex tunc, retroativos, ou seja, dali para trás. No entanto, existem algumas exceções que o STF tem admitido, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir esses efeitos da declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que ele venha a ser fixado. Isso por conta dependendo do caso, ter uma segurança jurídica maior. E que esse efeito não seja mais prejudicial do que a própria declaração de inconstitucionalidade de uma lei, né? Beleza. Então, agora eu vou falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Ação concentrada, porque tem ação concentrada, que ela é proposta diretamente no STF, conforme o artigo 102 da Constituição Federal, que compete ao Supremo Tribunal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente a ação de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Entende-se por leis todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição, quais sejam emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Pois bem, o objeto da ADI será a lei ou ato normativo que se mostrarem incompatíveis com o parâmetro ou paradigma de confronto. Assim, não se admite o controle de constitucionalidade jurisdicional preventivo e abstrato, ou seja, de ato normativo e não projeto de lei ainda em fase de formação, como a tramitação procedimental não concluída. Súmulas podem ser objeto de ADI? Não, mesmo no caso de súmula vinculante. As emendas constitucionais podem ser objeto de ADI? As emendas constitucionais podem ser objeto de controle, embora introduzam no ordenamento normas de caráter constitucional, tanto em seu aspecto formal quanto material. E as medidas provisórias podem ser objeto de ADI? Como a medida provisória tem força de lei, poderá ser objeto de controle estando em plena vigência. Os requisitos constitucionais de relevância e urgência do artigo 62 podem ser objeto de controle jurisdicional? Conforme o entendimento consolidado do STF, apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário por força da regra de separação de poderes. E os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Executivo e demais atos normativos secundários poderiam ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade? Como regra geral, não. Tais atos não estão revestidos de autonomia jurídica a fim de qualificar-se como atos suscetíveis de controle, não devendo assim sequer ser conhecida a ação. Trata-se de questão de legalidade. Os referidos atos, portanto, são ilegais e não inconstitucionais, pois não possuem relação com a lei. No entanto, o STF, excepcionalmente, tem admitido o controle de constitucionalidade na hipótese de decretos autônomos que não se prestam a regulamentar a lei,
mas a inovar do ponto de vista normativo, como por exemplo, decreto que, não se limitando a regular lei, institua benefício fiscal ou introduza outra novidade. Então, nessas situações, é possível sim fazer controle da ADI. Tratados internacionais podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade? Sim, tanto aqueles que possuem força de emenda constitucional, quanto aqueles que possuem força de lei ordinária. Normas constitucionais originárias podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade? Não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário. Cabe controle concentrado de constitucionalidade de norma anterior à Constituição? Todo ato normativo anterior à Constituição não pode ser objeto de controle de constitucionalidade perante a nova Constituição. O que se verifica é se a norma foi recepcionada ou não no novo ordenamento jurídico. Cabe controle concentrado de constitucionalidade de divergências entre a emenda constitucional, a emenda da lei e o seu conteúdo? Não, pois a simples divergência é aquela emenda que fala no preâmbulo ali da lei, né? Então, não, pois a simples divergência entre a emenda da lei e o seu conteúdo não seria suficiente para configurar afronta à Constituição. Cabe controle concentrado de constitucionalidade das respostas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Não, pois os referidos atos não possuem eficácia vinculativa aos demais órgãos do Poder Judiciário, tratando-se de ato de caráter administrativo. Cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis orçamentárias? De modo geral, o STF entendia que não, mas em 2008 passou a admitir o controle de constitucionalidade das leis orçamentárias, contudo não é uma questão pacificada ainda. Cabe controle concentrado de constitucionalidade nas resoluções do CNJ e do CNM? O STF vem reconhecendo a natureza jurídica de atos normativos primários dessas resoluções que inovam a ordem jurídica a partir de parâmetros constitucionais e assim permitem o controle concentrado por ADI. Quem pode propor ADI? Os legitimados do artigo 103 da Constituição. Por exemplo, o Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, etc. Quais entes precisam de advogado para propor ADI? Partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A mesa do Congresso pode propor ADI? Essa é uma pegadinha clássica de concurso, conforme até o professor ressaltou para a gente em sala, que a mesa do Congresso não, mas a mesa do Senado e a mesa da Câmara, que são órgãos distintos, podem. Então, prestar atenção nesse ponto. Porque o artigo 103 também ele é taxativo. Então, são só aqueles entes que estão estabelecidos ali que podem propor a ação. A recusa do ADI pelo relator cabe recurso? Sim, caberia o agravo interno. Ok? Professor, então, essas foram as questões que eu quis levantar, os pontos principais pelo tempo que eu tive para poder fazer o trabalho. E muito obrigado.